Bom dia a todos. Quinta-feira, hoje a gente vai falar sobre MXRF. Eu estou fazendo 2 lives por dia, uma live com o professor Baroni para falar de fundos imobiliários, uma live mais à tarde com alguém que analisa ações aqui na Suno. E hoje a gente vai falar sobre um dos fundos mais populares do Brasil, o MXRF, um fundo que ele é popular por vários motivos, né, professor? Eu acho que primeiro por estar dentro da plataforma da XP, a XP sempre dá uma preferência na distribuição dos próprios fundos, e também pelo preço, né? Talvez seja um dos fundos aí mais baratos mesmo, em termos de dinheiro, R$10, por volta ali dos R$10, então o pessoal acaba usando quando sobra um dinheirinho na conta, o cara vai lá e compra. Então, tem muita gente que acaba colocando aquela sobrinha nesse fundo, é um dos fundos mais populares do Brasil por conta disso. Então, a gente vai responder as dúvidas que vocês nos enviaram através das redes sociais, no Instagram, lá no meu Instagram, @ThiagoG.Reis. Vocês mandaram perguntas e a gente vai responder aqui, eu e o professor Baroni. Mas antes, lembrando que estamos aqui na nossa promoção de Black Friday, você pode assinar os principais planos da Suno, 3 anos, pelo preço de apenas 2, ou seja, um desconto aí relevante. Vai dar menos de R$1 por dia para quem assinar o Suno Premium. Então, eu acho que é uma baita oportunidade para todo mundo aí. Para quem já é assinante, poder renovar o vínculo conosco. Para quem não é assinante, poder também assinar numa condição ultra especial. Não sei se iremos repetir isso no futuro. Bom, professor, primeiramente, bom dia. Como é que está o clima aí em Goiânia? Obrigado. Tá tranquilo, tá fresquinho mesmo. Desde ontem já deu uma refrescada boa, legal, choveu forte, acabou a energia, voltou. Eu fiquei até num susto que eu estava fazendo uma live ontem à noite, mas deu tudo certo. Foi só um repiquezinho. Que bom, legal. Professor, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre MXRF. Eu gostaria que você explicasse brevemente, assim, 30 segundos, 1 minuto, o que faz o fundo, e depois eu vou pegar as perguntas que mandaram para a gente. Tá, Thiago, vamos lá. Realmente um fundo quase 300 mil cotistas, você pontuou bem, base da XP. O valor nominal barato, isso não quer dizer que o fundo esteja barato, mas isso é outra história. E o que o pessoal gosta é porque é um fundo muito diversificado, né? Muitas operações ali dentro, um fundo essencialmente de CRI, então naturalmente tem menor volatilidade. Mas, Thiago, eu queria te pedir, eu já usei os meus 30 segundos, eu queria pedir se eu posso usar 2 minutos para falar uma coisa que eu acho que a gente vai responder muitas perguntas e de alguma forma a gente já vai aqui dialogar com a nossa base de uma maneira incrível. Quer ver só? Não sei se você lembra, a gente já falou bastante sobre a MXRF e eu já vinha alertando todo mundo para não considerar aquele rendimento de 0,07 como um rendimento corrente, como um rendimento comum. Muita gente fazendo a conta de que o rendimento do MXRF era aquele yield alto. Então, Thiago, vamos falar um pouquinho mais abertamente aqui. Desde o dia, por isso que eu estou te pedindo 2, 3 minutos. 14 de maio, radar de fundos imobiliários. O resultado líquido ficou em linha com a distribuição, 0,07, sobretudo pelo giro do portfólio de FIIs, de CRIs, com lucros na ordem de 3,4 milhões. Dito isso, destacamos que se excluirmos os efeitos não recorrentes, a renda ajustada foi de 0,04. Isso em maio. Depois, em junho, em primeiro lugar, destacamos que o resultado líquido 0,064 ficou abaixo da distribuição de 0,07. O gestor realizou, mais uma vez, um giro pontual na carteira com lucro extraordinário na faixa de 3 milhões, 0,024. Portanto, a renda real do mês passado ficou na faixa de 0,04. Isso em junho. Julho, o resultado ficou em linha com a distribuição, 0,07, embora a gestão ativa tenha gerado resultados extraordinários, tanto no book de FIIs quanto de CRIs, em geral cerca de 2 milhões, além de 1 milhão de permutas imobiliárias. Dito isso, cerca de 30% das receitas não são recorrentes, isso em julho, tá bom? Bom, aí as coisas foram acontecendo, aí quando chegou em setembro, o resultado 0,06 ficou abaixo da distribuição, considerando que o FII está com cerca de 20% em caixa em função das cotas. Ok, aí mais embaixo eu coloco, em tempo, vale ponderar que o book de CRIs segue majoritariamente exposto em CDI+, com 64% do PL e 27% do PL em PCA+. Onde eu quero chegar com isso? Na faixa de CDI mais 2, CDI mais 2,5. Thiago, desculpa, Thiago, mas não foi novidade para nós e quem já nos acompanha desde maio de que a renda iria baixar,
de que o rendimento base estava sendo sustentado, e não há nada de errado nisso, mas é bom a gente deixar todo mundo alinhado com o trabalho que nós fazemos aqui e o acompanhamento que nós fazemos. Pronto, falei, senhor Thiago Reis. Parabéns, professor. Eu acho que você é a pessoa aí mais competente da indústria, porque você, além de bom analista, é um bom comunicador e você sempre comunicou a respeito dos principais fundos, entre eles o MXRF. E eu, antes de entrar nas perguntas, eu vou até fazer uma consideração. Aí acho que tem o valor de ter um profissional do seu lado. Eu vejo muitos investidores que não têm o tempo necessário para fazer esses estudos e acabam comprando fundos imobiliários baseados somente no yield. Esse talvez seja o maior erro que os investidores cometem, né, professor? Você chega lá num site que nem o Status Invest, que nem o Funds Explorer, que nem o FIIs, vai naquelas funções lá de ranqueamento, vou pegar aqui os fundos de maior distribuição no último mês e tal, e acabam tomando uma decisão não eficiente, você concorda? Concordo com você, mas eu acho que o mais importante, a MXRF é um fundo bem popular, né, quase 300 mil cotistas, o mais importante do trabalho que a gente desenvolveu aqui é de mostrar que a gestão ativa tem valor, nós não estamos aqui criticando, tem valor, mas quando o rendimento cai, quando você tem um rendimento base mais embaixo, que você entenda também o que você está comprando e mensurando isso. Então, acho que a informação, o conhecimento, ele tem que estar acima de tudo, e o que a gente procurou fazer aqui nesses últimos 6, 7 meses com o MXRF foi mostrar a gestão ativa está funcionando, eles tinham vários CRIs lá atrás com taxas altíssimas, eles foram se desfazendo no mercado secundário, eles foram gerando alfa, ganho de capital e foram colocando o fundo dentro de uma pauta mais high grade, com CDI mais 2, 2,5. Então, Thiago, é o famoso não tem onde tirar sangue de pedra. Chega uma hora que acaba, eles fizeram várias emissões, o PL cresce, então esse ganho de capital fica marginal dentro do resultado. Beleza, então vamos para as perguntas aqui. Vai. Eu tô lendo um vídeo que me mandaram, cara, então a qualidade não tá tão boa aqui, mas então não vou ler o nome das pessoas que enviaram, porque tá com a letrinha muito ruim, mas eu consigo ver as perguntas. Então vamos lá. Em que difere o MXRF na natureza dos CRIs do Iridium? O MXRF, ele tá indo para uma linha mais corporativa, mais high grade, e o Iridium mais híbrido. Ele vai transitar, ele vai orbitar em CRIs mais óbvios e ele vai também chegar lá em multipropriedade, em loteamentos, etc. Então, o Iridium ele é mais híbrido. E a gestão ativa do Iridium, na minha visão, é mais sustentável, porque o MXRF, ele fez muita gestão ativa porque ele tinha um portfólio favorável para isso. Só que agora, ele me parece que entra numa velocidade mais de cruzeiro, assim, uma coisa mais tranquila. Pergunto aqui, por que não está na carteira da Suno, professor? Não, a gente tem o viés positivo, eu já tinha falado isso, eu falei isso claramente no relatório. O MXRF eu gosto mais do que ele pode ser do que ele é. Vou repetir, eu gosto mais do MXRF do que ele pode ser do que ele é. Então agora, concluindo essas operações, o rendimento base ficando numa coisa mais favorável, CRIs mais high grade, a gente gosta mais. Então a gente foi levando até chegar nesse estágio. Que saudade do que ainda não vivemos, então, professor? É essa definição aí? É mais ou menos isso, Thiago. Você fez um refrão de uma música aí, quase. É do Neymar, lá não, o recadinho do Neymar para eu não acompanho, desculpa, mas acabei não entendendo a piada. Vamos lá. Bom dia. Quais são os planos da gestora para a alocação do restante do valor da emissão? A XP tem muita operação na mesa, né? Então eles estão financiando o crescimento de várias verticais aí que tem surgido. Então, de novo, o foco é corporativo. Então, se você olha os últimos CRIs, Vitacom, Embraed, Elbor, Direcional, Créditas, está nítido que eles estão caminhando para uma coisa mais corporativa e dentro de operações mais focadas em ativos performados, aquilo que tem uma segurança maior dentro do portfólio, tá bom? Acho que, Thiago, o que é importante da gente reforçar aqui é que, apesar do relatório do MXRF ser muito grande, eu percebo que eles têm uma certa dificuldade de dialogar melhor com o seu cotista, do ponto de vista de o que exatamente eles estão desenhando para o futuro do fundo. Eu acho que falta um pouco dessa interlocução. Eles acabam ficando muito técnicos em alguns pontos e deixando de lado essa base, né? Poxa, 300 mil cotistas, eu tenho certeza que muito mais da metade tem uma certa dificuldade de entender o código do fundo, quanto que deu de sobrecolateral, que tem alienação fiduciária não sei aonde. Então, me parece que essa interlocução do MXRF está precisando evoluir um pouco mais por essa ótica, por essa perspectiva.
Uma pergunta boa aqui, por que o valor é tão baixo comparado com outros fundos? Eu acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas, e eu acho que, inclusive, é um erro que muitas vezes as pessoas cometem, que é tipo, custa R$10, o outro custa 100. Esse fundo, ele é mais barato, ele vai ser tá num valuation menor. Né? Não é isso, né, professor? Não é isso. Na verdade, esse fundo passou por uma fusão com o antigo XP Gaia lá atrás. O MXRF, poucas pessoas sabem, ele era um FOF clássico mesmo. Hoje ele tem uma posição muito pequena, menos 10% em outros fundos. Então é irrisório. Mas na verdade ele nasceu com a proposta de ser FOF. Aí veio o XP, tinha o XP Gaia na XP, que era o de CRI. Aí eles fizeram a fusão e depois fizeram, logo na sequência, um desdobramento, na verdade, né? E aí a cota, ao invés de ser 100, ela ficou sendo R$10. O que acabou impactando aí o mercado do ponto de vista de liquidez, sim, mas na minha visão ele sempre ficou mal precificado por causa disso. Pergunta aqui, quais são as expectativas de yield para 2021? Essa é relativamente fácil, tá? Eu vou dar um guidance aqui, quase que em tempo real, mas vamos lá. Alguma coisa próxima aí de 6,8 a 7 e pouquinho. Tá, lembrando que esse yield ele tem uma característica um pouco diferente dos yields de fundo de tijolo, né, professor? A maior parte dos contratos não são reajustados por inflação. 70% do fundo é CRI, e desse 70%, quase 60% CDI. Então é um yield nominal, que você tem que descontar a inflação, tá? Então, assim, e estão distribuindo também parte do principal, né? Tem isso. Na verdade, estão distribuindo um pouco de lucro dentro disso aí. Então, quando faço essa conta, eu jogo lucro fora. Eu considero uma coisa mais palpável. Baroni, mas você falou lá atrás no vídeo, Thiago, vamos supor, né? A gente está um ano na frente agora. Você falou lá atrás que era 6,7, 6,8 e foi perto de 8. Beleza, mas se a gente olhar, possivelmente esse 1% foi ganho de capital. Não posso contar com isso no futuro. Exatamente. Comente sobre a liquidez deste fundo. É média, alta ou baixa? Altíssima, quase 10 milhões por dia, 8 milhões. Posso até olhar aqui, enquanto você vai na outra pergunta. Qual que é o fundo mais líquido do Brasil hoje? Os 2, 3 mais líquidos? Quineia, né? HGLG, MXRF, XPMOLs, VISC, nessa linha. Eles ficam brigando ali no ranking, mas são esses. Ó, a liquidez 8,8 milhões nos últimos 30 dias. Eu fui almoçar, inclusive, com um gestor de fundo outro dia, ele falou que já tem fundos de ações que estão comprando fundos na Bolsa. Porque a liquidez... Nossa, desculpa, pessoal. Porque a liquidez estava muito... já estava ficando interessante para muitos fundos imobiliários. Não, e mais além, né? Tem fundos imobiliários de shopping que está tendo mais liquidez do que empresas de shopping. Incrível. Incrível. Quem diria? Quem diria? Deixa eu ver... Quais são os riscos deste fundo, professor? Risco de crédito é o maior e ele tem um percentual, Thiago, que muita gente não entende, que é a permuta financeira, que é você ficar exposto a desenvolvimento imobiliário. Nesse ponto, por incrível que pareça, o MXRF ele é bem conservador, porque ele vai em ativos mais óbvios, nas praças principais de São Paulo, então ele toma um risco já bem calculado, tá? Mas esses são os dois riscos, um pouco de desenvolvimento e o risco de crédito geral. Como o fundo tem muitos CRIs, né, é um book gigantesco, quase aí 70 CRIs praticamente, eu acho que é um risco bem diluído, né? Questão de securitizadora, ele usa as securitizadoras mais comuns mesmo, se bem que hoje tem securitizadoras menores que estão fazendo um trabalho tão incrível quanto as securitizadoras maiores. Eu acho que tamanho hoje não é tão importante assim mais nesse mercado. Então, o ponto que eu gosto do MXRF é essa questão deles originarem mais, né? A XP tem uma mesa grande, mas por outro lado, de novo, eles estão indo por esse lado mais corporativo, então você perde um pouco de prêmio na carteira, então fica IPCA mais 5, CDI mais 2, 2,5, então fica uma coisa mais amassada, eles quase não estão expostos em GPM, uma coisa residual. Então acho que você tem que olhar para o MXRF hoje como um fundo mais clássico, mais tradicional. Por isso que eu acho que o Mazetti, que é o gestor do fundo, poderia dialogar isso melhor, porque muita gente não entende isso, porque ficou na cabeça com o yield alto e todo mundo achando que o MXRF agora vai entregar sempre muito rendimento e ele é muito arriscado. E pelo contrário, ele está ficando mais conservador ainda. Pergunta aqui do Lucas, dá para ler o nome dele. Tem potencial de valorização da cota? Eu acho baixo, Thiago. Primeiro, por ser um fundo de papel, esse é o primeiro destaque. Segundo, que ele já está negociando aí com 5%, 6% de
de prêmio no patrimonial, então, mesmo que suba, para mim vai ser surpresa. CDI, pô, 60%, 65% em CDI, se subir, para mim vai ser surpresa. Qual o real dividendo deste fundo imobiliário? Olha, é mais próximo de 0,054, 0,056. Esse é o rendimento que eu gosto de trabalhar mais para ele. Hoje ele está mais para high yield ou mais para high grade? A gente até já respondeu essa pergunta. High grade, Explica rapidinho assim, o que é high yield e o que é high grade, para quem não Na verdade, o high grade é aquele ativo em que ele é mais óbvio, ele é um risco de crédito mais óbvio, então você tem um galpão que tem um contrato atípico com uma Ambev, com uma BR Foods. Aí você vai lá e faz uma antecipação desse fluxo. Poxa, é um contrato atípico com uma empresa de primeira linha, você faz a operação e o nível de controle disso é muito menor. Agora, imagina que você tem um CRI de um loteamento no norte, um loteamento no interior de São Paulo, ou um multipropriedade. Você não pode tirar o olho dessa operação, você tem que acompanhar mais. E isso faz com que o retorno dele seja maior, o risco seja maior, justamente pela necessidade de acompanhamento. Então, muitas das vezes, o high yield ele é mal interpretado. Por que ele é high yield? É só porque ele paga mais? Não, é porque ele paga mais e também precisa de mais acompanhamento. É isso que torna a operação mais arriscada. Você tem que ficar mais de olho num CRI multipropriedade do que em um CRI BTS com a via varejo, vai. É diferente. Pessoal, antes de ir para a próxima pergunta, relembrando, estamos na nossa Black Friday, chance de você ter acesso a análises como a do Baroni aí, 3 anos pelo preço de apenas 2, o link está na descrição, está no chat, está em todo lugar, participem, estão chegando, hein? Vai só até amanhã, então já fecha hoje para não esquecer. Enquanto você acha uma outra pergunta aí, deixa eu só responder essa do Ilmar aqui, ó. A taxa de administração dele é relativamente barata, 0,9 e não tem taxa de performance, tá bom? Então, só esse detalhe aí. Muitos têm carteira como troco do aporte, entre aspas. Primeiro, ele fez essa pergunta, isso explica o número de cotistas? E a segunda pergunta que eu tenho para você, professor, o que você acha disso? Tiago, eu não gosto. E se eu falasse que eu gostasse, eu acho que eu estaria até prejudicando, não os investidores, mas eu poderia estar induzindo os investidores a comprarem a qualquer preço, como um saldo de caixa. Eu acho uma estratégia, eu vou dizer assim, no mínimo, primária, ou seja, você fica com troco, eu acho que investimento não tem que ser troco, tá? E, honestamente, se você deixar 10, 15 reais numa cota dessa no residual, no final das contas, não vai fazer tanta diferença assim. Eu prefiro que você faça caixa mesmo, e quando vier uma emissão, alguma coisa, você aproveita comprando com uma margem melhor, que seja exercendo o direito de preferência de 5, 10 cotas, mas eu acho que você vai estar fazendo um negócio mais alinhado com aquilo que você entende. Eu vi muita gente comprando FLNA a R$6 e hoje ele está 3. Não estou falando que isso vai acontecer com a MXRF, mas é uma estratégia, no mínimo, primária, eu acho que é o nome. É agressivo? Eu estou fazendo uma coisa errada? Meu Deus, devo repensar minha vida por causa disso? Não, mas eu incentivar isso no mínimo primário. Minha visão, tá? Eu não acho tão ruim assim. Tem lá, o cara sobrou R$60. Ele pode deixar esses R$60 lá e virar no bolo do próximo aporte, ou já comprar. Não acho que... E é um fundo seguro, tipo, não é um fundo que vai ter uma baita queda, também não é um fundo que vai... Não é a próxima Magazine Luiza. Por isso que eu tô falando, é uma coisa primária, assim, uma comum. Não julgo quem faz, mas incentivar, encorajar, eu acho que você deveria fazer isso, também não. Eu prefiro guardar esses 60, juntar mais 40 e exercer uma emissão com margem de segurança do que, às vezes, ficar comprando com ágil um fundo só porque ele está R$10 ou R$3. Tem algumas coisas na vida que tanto faz, né? Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo uma disputa de pênalti do Brasil, eu acho que era a Copa América, e o Romário estava comentando lá na Globo. Daí perguntaram para o Romário, acho que era o Galvão e tal, falou assim, o que é melhor, bater antes o pênalti ou bater depois? O Romário falou, tanto faz. Né? Tipo, tem algumas coisas na vida que tanto faz. Eu acho que essa é uma delas, né? Essa é uma delas. Não vai mudar nem para cima nem muito para baixo a sua decisão, mesmo porque conforme o seu patrimônio vai crescendo, em teoria isso aqui vai representando cada vez menos do total, então tanto faz. Vai. Agora eu vou falar uma coisa que você não vai concordar comigo, já que a gente está entrando num assunto. Agora vamos virar o canhão para coisa séria. E eu falo uma coisa que você não concorda comigo. Aliás, para quem já conhece a minha amizade antiga com o Thiago, tem muita coisa que a gente não concorda. Eu acho que isso é muito produtivo para vocês que estão do lado de lá, porque essa
essa assimetria produtiva. Por isso que eu gostaria de ver nos fundos imobiliários aquilo que tem nos REITs, de você comprar a fração da fração, porque aí você eliminaria esse problema a zero. Acho que você não concorda muito comigo, não? Acho que a gente já conversou uma vez com isso. Acho que não tem problema. É que, esse é o tanto faz também. Esse é o tanto faz. Eu, particularmente, gosto de números inteiros. Né? Eu não gostaria de ter 13,7635232. Mas quando o Tesouro Direto começou a colocar a fração de 0,1, ficou melhor, porque você conseguiu fazer compras mais arredondadas. Antes, se você queria comprar, 1.000, ou dava 1.100 e pouquinho, ou dava 900 e pouco. Agora, ou vai ficar 1.00001, ou vai ficar 998, Então, assim, me parece que essa solução seria mais adequada e acabaria com essa dúvida nossa. Putz, não sei porque eu tenho uma coisa, não gosto de fracionário. Toque. Eu tenho um toque lá, não quero ter 547 cotas, ou é 500 ou é 600, de preferência de 500 a 1.000. Mas é uma coisa minha, é toque. Eu ando na rua e não piso nas divisas, cara. Sabe aquela... Enfim, cada louco com sua teima, né? Vamos lá. Deixa eu ver que mais temos de perguntas aqui. Tem bastante pergunta. A queda do GPM tende a desvalorizar o papel? Fala um pouquinho de como os índices de inflações impactam no fundo. A posição dele é muito marginal, o GPM é muito marginal, então ele tem 60% CDI, 30%, 35% IPCA e 5%, 7%, 8% em GPM, então é marginal, é muito pouco. Como é que impacta, né? Na verdade, você tem alguns CRIs que você tem um impacto mais direto e você tem uns CRIs que são mais diluídos. Depende muito de como essa operação foi estruturada. Então, a minha sugestão para todo mundo é sempre olhar o acumulado de 12 meses. O que está acontecendo, senhor Thiago Reis, isso é importante, já até falando lá de outros fundos ultra high yield, que tem 60%, 70% em GPM. Andei conversando ontem com um gestor e ele já sinalizou para mim que começou a ter muita procura para pré-pagamentos, não é o caso de MXRF, mas indiretamente influencia o mercado, e renegociações. Ou seja, GPM a 20 e 25 dá um carrego muito complicado para o devedor, lá para o cedente. Então, essa história do GPM alto, todo mundo entrando nessa onda, nessa pilha, muito cuidado com isso, tá? Olha aqui, tem muita gente que também falava assim, tem esse problema na rua também. Daí, olha o que escreveu esse aqui, Caramba, achava que só eu tinha esse tipo de toque. Sou desse jeito, Thiago. E tem outro aqui, o Aloysio também. Mais pessoas com a mesma doença que eu aqui, Baroni. A gente não pisa nas divisões na rua e tal. Legal. O que você ia falar, Baroni? Não, é só falando isso, que o GPM nessa história do MXRF é marginal, mas o impacto da inflação ele pode ser acumulado 12 meses ou direto, depende muito da operação, de como ela foi estruturada. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Tem uma pergunta aqui que até não estou achando agora, mas o camarada tinha falado assim, Baroni, comprei o MXRF11 e aparece MXRF12, o que é isso? Então, isso é o direito de subscrição, né? Então, quando o fundo vai fazer uma emissão, você pode exercer esse direito. De novo, vou falar, o risco do MXRF12 é que você vê gente comprando milhares de reais e achando que está comprando MXRF11, porque é tudo valores pequenos. E pior é você comprar esse valor e não exercer e perder. Teve um dia que chegou um caso para mim aqui, Thiago, do cara, eu acho que eu até contei isso um dia para você, de o cara comprou 20 mil reais em MXRF12 e não exerceu, caducou tudo. Cara, não adianta espernear, não tem jeito o que fazer. Por isso que a gente trabalha muito. Eu fiz lives sobre direito de subscrição, pedi para o pessoal nos ajudar a escrever artigos, inclusive gente comum aí que nos acompanha, para colocar suas dores, a gente exteriorizou isso. Então, o pessoal lá, o João nos ajudou, o tio Fiz nos ajudou, então todo mundo aí fizemos lives sobre isso para tentar educar, porque isso foge da minha alçada, que eu não consigo resolver. Infelizmente, perdeu, passou o prazo, não tem como retratar isso. O Leandro Gomes aqui também, também não gosto de número quebrado, kkkk. Quando você ri no celular, você bota kkkk, como é que você faz? RS. Bom, beleza, professor, acho que a gente endereçou... Posso responder uma outra pergunta aqui, Thiago? Por favor. O MXRF ou o KNCR, né? Eu acho que são situações diferentes. Olha como é que é interessante. O MXRF, ele está caminhando para high grade, mas ele ainda vai ter alguma característica
de operações com um perfil de risco, principalmente pelo sponsor, que é o cara que está patrocinando a operação lá. O KNCR, eles valorizam a operação high grade, mas onde se você tem um sponsor muito alto nível e você tem um lastro real também muito líquido. Então, em outras palavras, eu quero ter uma família ou um grupo muito forte patrocinando essa operação e eu quero ter um lastro real lá na Faria Lima ou num galpão em Cajamar, em Cabreúva, seja lá onde for. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que, por mais que os dois estejam caminhando para ser CDI, na verdade o MXRF caminhando e o KNCR já sendo, você tem características ainda diferentes. Então é o famoso, dentro do high grade eu ainda consigo classificar, dentro do high yield eu também consigo classificar. Não dá para eu comparar um multipropriedade em obra com um loteamento performado no interior de São Paulo, líquido, com uma carteira super bem qualificada e performada. Então são coisas diferentes. Por isso que eu falo que a análise ela não pode ser muito binária, você tem que olhar a big picture, né? Você tem que olhar a fotografia inteira. Então, o MXRF ainda carrega um CRIs com default, tem lá 4, 5 CRIs com default, eles recuperaram um agora, mas ainda tem CRI com default. Então, não vamos colocar tudo na mesma cesta para não gerar até uma confusão em vocês aí do lado daí. Como é que foi o desempenho da carteira de crédito nesses momentos mais difíceis que a gente viveu esse ano? Nós tivemos mais ou menos uns 10, 15% de diferimentos. E que tipo de diferimento? Né? Porque quando você paga um CRI, Thiago, você paga essencialmente juros, correção monetária e amortização. Os diferimentos que teve em 10, 15% do PL do mercado foi empurrar uns 6 meses, deslocar a curva da amortização, preservando ainda juros e correção monetária. Como alguns CRIs são novos, você tem um peso de amortização maior no começo, então acabou aliviando e alongando um pouco mais essa dívida, que no final do dia acabou ficando produtivo. Em alguns casos muito específicos, o gestor buscou um pouco mais de garantia, ou seja, eu vou diferir isso com você, mas eu quero mais garantia, ou trocar alguma garantia do portfólio, mas atravessaram muito bem, né? Mas quando mergulhou ali na crise, no ápice de março, realmente a grande dúvida era, é uma crise que pode virar crise de crédito, e aí as pessoas vão deixarem de pagar na má fé ou na boa fé, mas vão deixar de pagar porque realmente não vai ter como você calibrar isso. Esse foi o grande susto nos primeiros 3, 4 semanas, mas aí depois as coisas foram se ajeitando e quem foi sentando na mesa foi conseguindo esse diferimento que acabou aliviando. Principalmente, Thiago, crise de shoppings, onde o lastro era justamente o fluxo do aluguel, que foi literalmente interrompido. E isso caiu no colo do sponsor. Aí entra a história do sponsor, né? Aqueles que tinham fundo de reserva começou a acionar fundo de reserva, outros preferiram não acionar fundo de reserva porque tem uma cláusula de cross-default, ou seja, se eu acionar fundo de reserva, você já quebrou, aí eu vou ter que te quebrar para todos os lados. Então, foram dia a dia, foi negociação, caso a caso. Em outros casos, por exemplo, que a gente conversou aqui, acionou o cedente, ou seja, o locatário teve dificuldade, mas o cedente era um grupo forte e ele honrou a PMT porque para ele pagar uma parcela de 100, 150 mil não faria diferença e ele preferiu pagar para não correr o risco de acionar cross-default também. Então, teve casos nessa natureza. Agora, de tudo isso que eu estou te contando, Thiago, eu estou falando de 10%, 15% do patrimônio alocado em CRIs, o que não me parece nada assustador. Professor, tem essa pergunta do Caio aí, Marques, que está na tela. MXRF11 tem desenvolvimento? Tem 8, 10% dele é desenvolvimento, mas não é aquele desenvolvimento puro, seco. É uma permuta financeira, né? Ele entra como sócio no empreendimento lá que está precisando de recursos para terminar a obra e passa a ser, via de regra, preferencialista para receber o retorno da SPE. Então, sim, tem exposição, mas não é aquela seca, que eu vou atrás, aí eu vou conseguir aprovação na prefeitura, vou fazer projeto. Não, é mais com viés financeiro. Beleza, professor, muito obrigado aqui, respondeu a dúvida de todo mundo, meia horinha de live para tratar desse tema relevante aí. MXRF é talvez o mais popular, um dos mais populares, com certeza, fundos do Brasil. A gente tem análise na nossa área de membros desse fundo, de vários outros. Eu recebi hoje, acho, análise sua aí de todas as emissões, muito bem feita, como sempre. E lembrando, se você é nosso assinante, você vai ter acesso a todas essas análises na área de membros da Suno, e a gente está nessa promoção de Black Friday, 3 anos, pelo preço de 2. Corre lá, não deixa para depois, porque se você deixar para depois, você não vai ter
esse desconto aí. O link está na descrição, então corre lá, não deixa para depois, se encerra na sexta-feira. Forte abraço.